Geórgia é uma americana de origem grega que trabalha como guia de turismo na Grécia. Ela está cansada do emprego, pois os turistas que recebe estão mais interessados em fazer compras do que aprender sobre a cultura local. Para piorar a situação, há anos ela não tem um envolvimento amoroso. A situação muda quando Geórgia conhece Irv, um turista que tenta lhe mostrar a possibilidade de ser feliz novamente. Essa é a sinopse de um filme de 2008 e o nome desse filme é Falando Grego. Eu lembro que eu assisti esse filme durante o curso de guia de turismo lá em 2015 e eu achei bem interessante o filme e eu lembro que na época eu tirei várias lições super preciosas em relação à profissão de guia de turismo e são essas lições que eu quero compartilhar aqui com você hoje. Tudo bem? Meu nome é Gabriela Palma, você pode me chamar de Gabi e é como eu sempre digo, quer turismo? Então toma turismo. Esse é um filme, inclusive, que eu acho que todo mundo que é guia de turismo deveria assistir pelo menos uma vez na vida. É verdade. Seja você já um profissional formado, seja você um guia em formação ou que está pensando em ser um ou uma guia de turismo. Mas o que de fato eu aprendi com esse filme? A primeira coisa que eu aprendi é que você precisa entender o que os seus clientes querem e que o passeio que você está promovendo não é sobre você. A Geórgia, por exemplo, ela é muito frustrada porque ela ama compartilhar informações históricas do local, mas os clientes dela só querem saber de ir para a lojinha, de ficar tirando foto e não estão nem aí para a história do local. Georgia, você não fez a visita à praia de novo? Eles podem ir à praia em qualquer país. Na minha excursão, eu ensino arquitetura antiga. Mas ela é uma historiadora, ela ama essa parte da história da Grécia e ela acha que todo mundo está a fim de saber, quando na verdade não. E a gente precisa entender que as pessoas estão fazendo as suas viagens de acordo com as expectativas dela e de acordo com o que elas realmente querem fazer de turismo naquela cidade. Então cabe a você, como guia, entender previamente quais são as expectativas dessas pessoas, qual foi a motivação delas de contratar o tour com você. Vou dar um exemplo muito claro aqui. Toda vez que eu começo a fazer o tour da Pequena África, no Rio de Janeiro, eu sempre pergunto, antes de começar o tour, antes de qualquer coisa, por que você reservou esse tour? Porque com essa resposta, eu consigo entender a expectativa do meu cliente. Eu consigo entender se ele quer saber um pouco mais relacionada à parte histórica, econômica, o que de fato ele veio procurando ali, que relações ele pretende entender melhor com aquele tour. E aí, durante o tour, eu vou costurando as informações e vou observando o comportamento dele, mas entendendo o que ele está fazendo ali, por que ele reservou o tour. A mesma coisa aqui. Então, isso é primordial para você entender. Leia as avaliações e entenda o que você pode melhorar. Você não lê suas avaliações? Regular. Regular, regular. Então eu sou regular. Entenda, sempre vão existir críticas relacionadas ao seu passeio. Essas críticas, elas podem ser positivas ou negativas, mas cabe a você entender de fato essas críticas e ver para qual lado você quer levar. É claro que sempre tem aquele Chernopax que vai falar, por exemplo, eu tô rindo porque aconteceu essa semana, vai falar, por exemplo, assim: Eu achei muito caro, pois vi passeios semelhantes com um preço mais barato. esse é um tipo de crítica que eu vou responder um camarada desse? Eu fico me perguntando para que a pessoa reservou o meu passeio se ele poderia ter reservado o mais barato. Será que é porque ele viu as avaliações positivas ali do passeio? E aí na comparação ele falou, vou reservar então esse porque tem mais avaliações positivas. Mas se ele estava procurando preço, por que ele não foi para o outro? Entende? Então tem críticas e críticas, mas não leva nada para o coração não. Mas entender essas avaliações é importante para você entendendo e melhorando o seu passeio a cada vez. Se você, por exemplo, como eu, faz um walking tour, que é sempre o mesmo percurso, que você utiliza, né, a mesma narrativa toda vez, vão ter pessoas que vão, de repente, vir no final do tour, poxa, eu achei, de repente, muito longo. Ai, pô, a gente andou muito pelo sol, poderia tentar andar mais pela sombra. Eu acho que você poderia incluir, de repente, um lugar para parar no meio do caminho para comprar uma
tomar água, sabe? Essas coisas que você vai desenvolvendo ali ao longo do tempo. É claro que isso não vai ser desenvolvido de um dia para o outro, é com experiência, é com aprendizado, mas entender essas avaliações e dar essa possibilidade para as pessoas que fizeram um passeio com você de te avaliar de alguma forma é importante. Uma forma legal de repente você começar a fazer é sempre ao final do passeio você manda um link ali do Google Meu Negócio, que eu já ensinei aqui a você a como configurar essa parte do Google da sua agência, ou do seu passeio, ou da sua atividade de guia de turismo no Google, e você tem várias avaliações ali. Então fica a dica, é sempre importante dar uma olhada nelas. Mais uma lição que eu aprendi é que nem sempre você vai ter os melhores clientes do mundo, mas isso não significa que você já deve estereotipar o cliente só de olhar para a cara dele. Não faz isso. Lá estão eles, os australianos chapados, os americanos metidos. Isso se chama roubo. Os de casamento infeliz. As divorciadas que odeiam os homens, mas ainda estão à procura. Você pode quebrar a cara e pode quebrar a cara feio. Uma premissa, você não sabe com quem está lidando. Mas, por exemplo, no filme, a Georgia vê lá, né, os estereótipos de turista. Os canadenses, são muito bonzinhos, sempre dão gorjeta, são muito educados. O americano é sempre um pé no saco, engraçadinho, não sabe nada, não tá nem aí para a hora do Brasil. Entende? Ela vai estereotipando essas pessoas de acordo com a nacionalidade delas. Isso não é nada legal de você fazer. Então, assim, entender o seu cliente não necessariamente é você estereotipar esse cliente de acordo com a nacionalidade dele. Até porque se você fizer isso, você está sendo um xenófobo, praticando uma xenofobia. Ou seja, você tem medo daquilo que é diferente do seu país de origem. Não faça isso. Guia de turismo não é xenófobo, não. Mais uma lição preciosa é que você precisa ser criativo na resolução de problema. Ei, falta mais uma. Por isso mais em fila. Mas que lugar é esse? Só vai caber 3 de cada vez no elevador. É de graça, eu tenho que pagar. Não faz parte do pacote de vocês, gente. Tem sim, tem água, tem cama. Vamos ver se... É fato que vão haver problemas. Seja você fazendo uma excursão, seja você fazendo um walking tour, seja você fazendo um city tour dos principais atrativos turísticos da sua cidade. Podem ocorrer problemas. A questão é, como que você vai lidar com esse problema? Você vai se desesperar ou você vai tentar solucionar aquele problema ali da melhor forma possível e utilizando a criatividade? É claro que quanto mais tempo você está na profissão, mais confortável você vai se sentindo e vai entendendo como que você pode solucionar aquele problema da melhor forma possível. Quando você ainda é novato na profissão, você fica de fato meio apreensivo, às vezes você não sabe como lidar com aquilo, fica nervoso, estressado, mas assim, respira, não pira e tenta resolver da melhor forma possível. Uma coisa que eu acho super interessante, que eu aprendi isso no curso de guia, é pensar em tudo que pode dar errado. Pensa de fato em tudo que pode dar errado nessa excursão. Faz uma listinha mesmo, manual. Cara, se o pneu do ônibus da excursão furar, o que eu faço? E aí você já tem um plano de ação para aquilo que você projetou. Gerencie esses riscos aí da excursão ou do seu passeio walking tour. Se uma pessoa estiver andando e torceu o tornozelo, caiu no bueiro. Já aconteceu, hein, gente? Tudo que eu tô falando aqui já aconteceu. Então, é isso que você precisa entender. Qual é a sua ação de acordo com aquilo que possivelmente pode vir a acontecer na sua excursão. Mas estar preparado é a chave. Mais uma lição que eu aprendi também assistindo esse filme é: não conte fatos, conte histórias. Agora estamos passando pelo Tolos. Repitam comigo. Não? Ninguém? Tudo bem, a palavra grega ágora significa local de reunião. Nos tempos antigos, esse era o coração da vida ateniense. Platão e Sócrates ensinaram filosofia aqui. Se você... Que calor! Podemos pegar sorvete? Tem algum mercadinho por aqui? Se vocês voltarem... Eu achei que esse era um antigo supermercado. Se voltarem ao
A Geórgia, no filme, ela fica muito frustrada, porque toda vez que ela começa a falar, né, das ruínas, de Atenas, não sei o quê, ela só fica falando um monte de data, um monte de fato, quando, na verdade, ela poderia trazer isso de uma outra forma, que é o que a gente chama de storytelling, que é a arte de contar história. Inclusive, eu tenho um vídeo aqui no canal falando sobre storytelling e como isso é muito poderoso, principalmente para quem é guia de turismo. Eu não sei se você já teve isso, mas provavelmente se você é recém-formado ou você lá no início da sua carreira de guia, estava com aquela sensação de que, cara, eu tô falando aqui, ninguém tá me escutando, tô falando para as paredes, ninguém tá nem aí do que eu tô compartilhando. Isso é porque você só tá contando fatos históricos jogados aleatoriamente ali. Ninguém vai ficar guardando a data do não sei que, do não sei que lá. Não, as pessoas não vão guardar a data, as pessoas vão guardar o quê? Histórias, fofoquinha do tempo do Império, a galera adora uma fofoquinha, entendeu? A galera vai gostar de você trazer um pouco da sua vivência, da sua experiência com aquele lugar, informações relevantes, mas com um contexto onde a pessoa que está ouvindo consegue se ver ali naquela situação também. Então, é importante você entender como contar esses fatos no formato de história e não simplesmente jogando ali informações aleatoriamente. Ah, aqui que foi construído em 1931, no tempo de Dom João Bolinha. Gente, ninguém vai estar a fim de ouvir o 1931 de Dom João Bolinha. Traz informações mais relevantes. Pode ser colocado uma data, sim, claro, se algum for um fato histórico muito importante, tipo a abolição da escravidão. Você vai falar que foi 13 de maio de 1888, proclamação da República, independência do Brasil. Esses fatos históricos marcantes que tá no imaginário de todo mundo já, que é padrão, você tem que no mínimo saber. Agora, que o prédio do não sei o que foi construído em 1914, em 13 de abril de... Gente, pra quê? Desnecessário. Aprenda e domine a arte de contar história. Vai fazer total diferença no seu passeio. Mais uma coisa também que eu aprendi com o filme, de criar experiências inesquecíveis. E às vezes, quando eu falo sobre experiências, as pessoas automaticamente começam a pensar em coisas que se pode incluir em um determinado passeio ou uma excursão, quando na verdade a experiência ela transcende isso, ela não é só você incluir um almoço, uma caipirinha, um café da manhã no seu passeio, vai muito além disso. É como que você consegue transformar um passeio simples em uma experiência inesquecível para aquela pessoa. Vou dar um exemplo aqui claro para vocês. Por exemplo, teve uma vez que eu estava fazendo o passeio da Pequena África e tinha uma pessoa dentro do passeio que ela chegou para mim no início do tour e falou: Gabi, o tour engloba a visitação no Museu X? Eu falei: olha, não engloba, mas eu vou conversar aqui com as outras pessoas do passeio e eu vou ver o que eu consigo fazer. Conversei ali com todo mundo, eram umas 6 pessoas ali no total, né, do tour. Eu perguntei para todo mundo: gente, vocês têm alguma programação logo em seguida desse passeio? Não, a gente não tem nada, a gente só deve almoçar por aqui e tal, não sei o quê. Falei: olha, vocês topam aumentar assim uns 20 minutinhos no passeio para conhecer um lugar extra que não está incluso nesse tour? Ah, claro e tal. Não, acho que vocês vão gostar, tem tudo a ver e tal, não sei o quê. E aí eu fui, né, durante o passeio e levei todo mundo no museu que aquela pessoa queria conhecer. Quando a gente chegou no museu, ela olhou assim pra minha cara e falou: Ai, não acredito que você fez isso. Poxa, muito obrigada. Queria muito conhecer esse museu e tal, não sei o quê. acabou sendo uma experiência inesquecível para ela, mas eu sabia que também seria uma experiência muito interessante para todo mundo que estava fazendo parte do tour. Como aquele lugar não estava incluso, eu coloquei, sabe, aquele plus a mais adicional no passeio e todo mundo no final aplaudiu, saiu feliz da vida, rindo, sorridente, ganhei gorjeta, muito bom. E aí, entende que eu transformei esse passeio, não custou nada para mim, só custou uns passos a mais e um gogó a mais ali, porque eu tive que falar um pouco mais. Mas no final das contas, o museu era gratuito, então não teve um custo financeiro ali a mais, e essas pessoas tiveram uma experiência de fato inesquecível. Então entende que é muito mais sobre isso do que você,
ah, eu vou criar uma experiência, então vou sair incluindo coisas no meu passeio. Não necessariamente. E a última coisa que eu aprendi é exercitar a empatia. O que é empatia? É basicamente você se colocar no lugar do outro. Existiram algumas situações que aconteceram, né, durante o filme com os clientes da Geórgia, que inicialmente ela se coloca num lugar muito tipo, não é meu problema, mas depois ela vai criando um vínculo tão interessante com esses clientes, já que era uma excursão de vários dias que ela ficava junto com aqueles clientes ali, e ela foi de fato exercitando a empatia, entendendo melhor o que estava acontecendo, se colocando no lugar da outra pessoa. E por muitas vezes a gente é guia de turismo, mas a gente esquece de praticar a empatia. A gente às vezes fica no piloto automático ali, sabe? Ah, eu tenho que fazer isso aqui, acabou, beijinho, beijinho, tchau, tchau. Quando às vezes, durante o seu passeio, você consegue ter uma relação mais aprofundada ali com o teu Pax, no sentido de conversar um pouco mais, de entender as motivações dele. E exercitar a empatia é uma coisa bem interessante, assim, de se fazer, sendo guia de turismo e sendo ser humano, né? Porque empatia não é só ali no ambiente de trabalho que você precisa ter, é no seu dia a dia também. É verdade. E aí, fala pra mim, você já assistiu Falando Grego? Se assistiu, que outras lições você tirou desse filme? Deixa aí pra mim nos comentários que eu quero saber também. Mas eu espero que esse vídeo aqui tenha te inspirado de alguma forma, tenha te ajudado com essas informações. Se você ainda não assistiu o filme tem completo, inclusive no YouTube. Eu vou colocar o link aqui pra você assistir. Vale a pena. E você já sabe, né? Deixa o like do amor, se inscreve no canal, compartilha esse vídeo com outras pessoas que você acha que vai gostar desse tema. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Um super beijo e tchau, tchau!